Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre alienação e mais-valia, tá? A alienação, ela começa quando, não é? Na Idade Média, até o final da Idade Moderna, a economia ela vivia através do escambo. Então você produzia, por exemplo, um sapato e ia trocar por um metro de seda, né? Você produzia um lã, você ia trocar por um quilo de carne, né? E assim por diante. A economia era por escambo. A partir do momento da economia mercantil, né, essa correlação vai mudando, né, até chegar à economia burguesa, a economia de fábrica, tá? E aí o trabalhador já não domina mais a sua produção. Por exemplo, o sapateiro já não domina mais o processo da produção do sapato desde o início ao fim, tá? Ele passa a ser um participante do processo de trabalho, né, da fabricação do sapato, onde ele coloca a palmilha, o outro faz os furos do sapato, o outro coloca os cadarços e assim por diante. E aí vai gerar o que no ser humano? O homem que é o homo faber, que acredita que o trabalho é um sentido da vida, ele vai criando uma certa alienação ao trabalho. Ele vai criando um certo desgosto ao trabalho, porque ele não entende o que ele produz mais. Ele só é um mero participante de um processo de produção. Daí está nascendo o quê? A alienação. Alienação em relação ao trabalho, tá? E essa alienação, né, permite que o quê? Permite que se produza a mais-valia. A mais-valia tanto relativa como a mais-valia absoluta. A relativa é a praticada pelo capitalista quando tem os meios de produção. A mais-valia ela sempre vai acontecer. E a absoluta é quando ela é forçada, né, o trabalhador é forçado a produzir mais, né, forçado a produzir mais e ganhar a mesma quantidade. Mais-valia absoluta e relativa, tá? Ela vai ser aplicada por quê? Porque o que o trabalhador produz, ele não necessariamente recebe. Ele recebe pequena parte do trabalho que ele despende no processo de produção. Ele despende muito pouco da participação dos ganhos, e o capitalista fica com a maior parte. Por exemplo, né, uma fábrica de fogões, né? O trabalhador às vezes não tem dinheiro nem para comprar o próprio fogão que ele produziu. Por quê? Porque ele não possui salário para isso, né? Tal é a apropriação dos ganhos na mais-valia pelo capitalista, tá? Ele ganha muito mais do que ele necessariamente aplica, né? Ele aplica um capital, o homem transforma tudo, né? O trabalho manual transforma a natureza, desde o minério de ferro até a chegada do fogão, mas o ser humano que produz não ganha, né, nessa transformação no produto final, e aí vai ser encoberto isso, inclusive, pelo fetiche da mercadoria, né, que eu já falei na gravação anterior, o fetiche da mercadoria, né, há 2 gravações atrás, mas aí está consolidada a mais-valia. Mais-valia seria o que então? Mais-valia seria toda a apropriação que o capitalista faz através da alienação do trabalhador, que não se percebe mais como um ser humano que trabalha por prazer, mas sim por obrigação, né? E aí fica fácil a exploração do trabalhador através da mais-valia. O homem perde prazer, né? Hoje, por exemplo, você vai trabalhar, segunda-feira é um dia horrível para trabalhar. Por quê? Porque você está começando uma semana de um trabalho que você é obrigado a fazer. Por quê? Porque você não entende a função do seu trabalho muitas vezes, né? Não entende o processo de produção do seu trabalho, não entende o que sai na ponta final do produto, na produção do que você está fazendo. Você só é um mero participante da atividade. E aí fica fácil extrair a mais-valia. Por quê? Porque você perde a referência do valor do seu trabalho. O seu trabalho não tem tanto valor quanto você pensa ou quanto você sabe o que é. Mas o capitalista sabe. E aí, por isso que ele pratica e consegue consolidar a mais-valia. Ok? Essa é a minha participação. Mais-valia significa o que então? Mais-valia
é toda a apropriação que o empresário faz em relação, né, o burguês faz em relação ao trabalho do assalariado. A apropriação maior, muito maior em relação ao trabalho que o trabalhador produz. E a alienação é o processo que o trabalhador se encontra desde o momento em que ele foi colocado no chão fabril e ele não entende mais o processo total de produção, ele entende parte só do processo de produção e aí ele se torna um trabalhador alienado aos meios de processo de produção, ok? Até a próxima.